Esta reunião está sendo gravada. Então, vamos começar a leitura da Lei 8935, destinado para o concurso de cartório. Ela vem para regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, que fala sobre os cartórios. Vamos lá. Então, título 1, os serviços notoriais e de registro. Capítulo 1, natureza e fins. Artigo 1, serviços notoriais e de registro são os de organização técnica e administrativa, destinada a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Artigo 3º, notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais de direito dotado de fé pública, a quem é delegado o exercício de atividade notorial e de registro. Interessante notar que é dotado de fé pública, porque o serviço é privado, apesar de ser delegação de serviço público, né? Ele atua em nome privado. O serviço é público, mas ele atua de forma privada. Artigo 4º. Os serviços notoriais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado, em dias e horário estabelecido pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Parágrafo 4º. O serviço de registro civil de pessoas naturais será prestado também aos sábados, domingo e feriado pelo sistema de plantão. Parágrafo 2º. O atendimento ao público de no mínimo 6 horas diária. Isso. Lembrar que... Deixa eu fazer um adendo aqui, porque para Minas Gerais, o provimento 93, artigo 66, diz que é no mínimo 7 horas diárias. 7 horas. Isso serve para o concurso que está para abrir em Minas Gerais para cartório, no mínimo 7 horas diária. Sim. Lembrando que isso pode, porque essa é uma lei geral, então os estados podem complementar. Pode ter só Capítulo 2, dos notários e registradores. Seção 1, dos titulares. Artigo 5º, os titulares de serviços notariais e de registro são tabeliões de nota, tabeliões de oficial de registro de contrato marítimo, tabeliões de protesto de título, oficial de registro de imóveis, oficial de registro de título e documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, oficiais de registro de atribuição, das atribuições e competência dos notários. Artigo 6º, aos notários compete 1. Formalizar juridicamente a vontade das partes. 2. Intervir nos atos de negócio jurídico a que a parte devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas do seu conteúdo. Inciso 3º, autenticar fatos. Novidade de 2023, tem tudo aí. Artigo 6A. A pedido dos interessados, os tabeliões de nota comunicarão aos juízes da vara ou ao tribunal, conforme o caso, a existência de negociação em curso entre o credor atual de precatório ou de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado em terceiro, o que constará das informações ou consultas que o juiz emitir, consideradas ineficazes as sessões realizadas para pessoas não identificadas na comunicação notarial, se, dentro de 15 dias corridos, contado do recebimento dessa for lavrada a respectiva escritura pública de cessão de crédito. Para fazer essa escritura, tem que informar não só a fazenda, mas o juízo para receber o precatório, para ela ser válida, requisito de validade. Parágrafo 1º. O tabelião de notas deverá comunicar ao juiz da vara ou tribunal, conforme aplicável, em atenção ao pedido de interessados, a negociação imediatamente e a sessão realizada em até 3 dias úteis contados da assinatura da escritura pública. Parágrafo 2º. Para fim de regular cessão dos precatórios que emitirem, os tribunais de todos os poderes e esferas darão, exclusivamente aos tabeliões de nota e aos seus substitutos, acesso à consulta ou a banco de dados, por meio de central notorial de âmbito nacional, com identificação do número de cadastro de contribuintes do credor e demais dados do crédito, que não sejam sensíveis, bem como receberão as comunicações notoriais das sessões de precatório. Aqui tem que saber o que são os dados de crédito sensíveis.
né? Quais são os dados não sensíveis? Salvo engano, sensíveis são aqueles que falam sobre a intimidade da pessoa, os dados pessoais, né? Que é saúde, convicção religiosa, política. Também Agora ele acredito está que aí falando aqui, também acredito que aí remete à LGPD mesmo, esse sim, conceito. é o que parece. Ele fala, e os demais dados do crédito que não sejam sensíveis. Vamos lá. Bom, Artigo 7º. Aos tabeliões de nota compete com exclusividade. Então, é exclusivo deles. 1. Lavrar escritura e procurações públicas. 2. Lavrar testamento público e aprovar os cerrados. 3. Lavrar atas notariais. 4. Reconhecer firmas. 5. Autenticar cópias. Parágrafo 1º. É facultado ao tabelião de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou conveniente ao preparo dos atos notariais, requerendo, no que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devido pelo ato. Parágrafo 1º. É vedado, é proibido a exigência de testemunha apenas em razão de o ato envolver pessoa com deficiência, salvo disposição em contrário. Isso deve ter vindo na esteira do Estatuto da Deficiência, e principalmente da Convenção de Nova York, que é um dos tratados internacionais aprovado com quórum de emenda constitucional, sendo, nesse caso, norma constitucional. Parágrafo 5º de 2022. Os tabeliões de notas estarão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio com órgãos públicos, entidades e empresas necessárias, interessadas, respeitados os requisitos de forma previstos na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 22, que é o Código Civil. Então, eles estão autorizados a prestar outros serviços remunerados. Você sabe quais são, Paulo? é expedir carteira de identidade, algumas coisas assim. Eles precisam fazer um convênio com órgãos públicos para poder prestar esse serviço. Outros serviços, você vai ver adiante, que ele fala assim, sem exclusividade, ele pode prestar esse serviço, que é de mediação, arbitragem. Isso é interessante, a mediação, a arbitragem está na crista da onda, porque apesar de ela ter vindo no Brasil muito cedo, com uma Constituição Imperial, ela, depois que entrou a Constituição Republicana, ela nunca mais teve vez no Brasil. E agora ela vem como uma solução na justiça multiportas para desafogar o judiciário e Sim. fazer ele mais sério e rápido. Então é interessante que isso pode vir até em uma segunda fase, a gente pode colocar esses dados. Então vamos lá. A gente está no artigo Parágrafo 7º A. sétimo A, isso. Aos tabeliões de nota também compete ser atividade, entre outras atividades, certificar o implemento ou frustração de condições e outros elementos negociais, respeitada a competência própria dos tabeliões de protesto. Inciso 2º, atuar como mediador ou conciliador. Inciso 3º, atuar como árbitro. Parágrafo 1º. O preço do negócio e os valores conexos poderão ser recebidos ou consignados por meio do tabelião de notas, que repassará o montante à parte devida ao constatar a ocorrência ou frustração das condições negociais aplicáveis, não podendo o depósito feito em conta vinculada ao negócio, nos termos do convênio firmado entre entidade de classe de âmbito nacional e instituição financeira credenciária, que constituirá patrimônio segregado, ser constrito por autoridade judicial fiscal em razão da obrigação do depositante de qualquer parte ou do tabelião de notas por motivo estranho ao próprio negócio. Parágrafo 2º. O tabelião de notas lavrará, a pedido das partes, a ata notarial para constatar a verificação da ocorrência ou frustração das condições do negócio aplicáveis e certificará o repasse dos valores devidos e a eficácia ou rescisão do negócio celebrado, o que, quando aplicável, constituirá título para os fins do artigo 221 da Lei de Registro Público, respeitada a competência própria dos tabeliões de protesto. Parágrafo 3º. A mediação e a conciliação extrajudicial serão remuneradas na forma estabelecida em convênio, nos termos do parágrafo 5º e 7º do artigo 7º dessa lei, ou, na falta ou na inaplicabilidade do convênio, pela tabela de emolumentos estaduais, aplicáveis por escritura pública com valor econômico.
Então, tem que ser na falta, subsidiariamente. Se não tiver um convênio estabelecido com um órgão público do judiciário, ele vai poder utilizar a tabela dos monumentos estaduais. Artigo 8º. É livre a escolha de tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio da parte ou o lugar da situação dos bens objeto do ato ou negócio. Artigo 9º. O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para qual recebeu delegação. Artigo 10º. Aos tabeliões e oficiais de registro do contrato marítimos compete. Aqui atenção, hein? Aos contratos marítimos, tabeliões oficiais de registro de contratos marítimos. 1. Lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram da forma legal de escritura pública. Inciso 2º, registrar os documentos da mesma natureza. Inciso 3º, reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo. Inciso 4º, expedir translados e certidões. Artigo 11. Aos tabeliões de protesto de título compete privativamente. Competência privativa dele, ninguém mais pode fazer. Inciso 1. Protocolar de imediato os documentos de dívida para prova de descumprimento da obrigação. 2. Intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los sob pena de protesto. 3. Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação. 4. Lavar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de documentação. 5. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante. 6º. Averbar o cancelamento do protesto. B. As alterações necessárias para a atualização do registro efetuado. 7. Expedir certidão de ato e documento que conste de seu registro em papel. Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protesto na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. Isso é interessante, hein? Havendo mais de um tabelião de protesto na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. Das atribuições e competência dos oficiais de registro. Artigo 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de título e documentos civis de pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeita aos oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais, as normas que definirem as circunscrições geográficas. Artigo 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente, quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Inciso 2. Efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência. Inciso 3. Expedir certidões de atos e documentos que constem de seu registro e papéis. Só para Agora a gente vai entrar no título 2. Isso, para sistematizar aí até aí, então se a gente percebeu, ele faz uma divisão de tabelionatos e de registros. Os tabelionatos principais são os de notas e o de protesto. Aí tem o marítimo também, que é tabelionato e registro junto. E tem os registros. E aí a lei especifica muito mais as atividades dos tabeliães e ele fala no artigo ali acima, ali, o 13, o 12, né? Ele fala assim, que as atividades dos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos, civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais, vai estar regularizada por uma lei. Qual que é essa lei? É a 6.015. Aí, por isso, a gente vai lá na lei 6.015, que ela é grandona, ela tem 300 artigos, mais de 300, para poder regularizar isso aí, todas essas atividades registrais, entre Muito outras. bacana. Vamos lá? Título 2. Vamos lá. Vamos começar o título 2, então. Matamos o título 1. Agora a gente vai falar das normas comuns, que aplica a todos, né, cartórios, do ingresso na atividade notarial e de registro.
Artigo 14. A delegação para exercício da atividade notarial de registro depende dos seguintes requisitos. 1. Habilitação em concurso público de prova e títulos. Isso daqui vem para que possa concretizar o artigo 37 da Constituição Federal, que exige, em regra, o ingresso por concurso público. Existe exceção, como no Tribunal Quinto Constitucional, os servidores públicos temporários, entre outros, mas, em regra, para você entrar em qualquer atividade pública, você precisa de concurso. E aqui é interessante porque é uma delegação, né? Normalmente, quando a gente fala em delegação ou concessão de serviço público, não é por concurso, é por licitação. Então, aqui passa a ser uma exceção, onde a gente tem que ser habilitado em concurso de prova e títulos. Mais especificamente, você falou do artigo 37, mas mais especificamente é o 236, que a gente leu lá no cabeçalho da lei, que essa lei regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. E o artigo 236, ele diz lá, o parágrafo 3º, o ingresso na atividade depende de concurso público. Então, ela é bem específica. Ainda, inciso 2, nacionalidade brasileira. Aqui prestar atenção, porque a nacionalidade não significa que tem que ser nacional nato, né? Só pode ter distinção entre a nacionalidade brasileira e o nato quando for na Constituição. Então, aqui um estrangeiro naturalizado também pode concorrer. 3, capacidade civil. 4, quitação com as obrigações eleitorais e militares. 5º, diploma em bacharel em direito. 6º, verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Artigo 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com participação em todas as suas fases da Ordem dos Advogados do Brasil, do MP, de um notário e de um registrador. Parágrafo 1º. O concurso será aberto com publicação digital, dele constando os critérios de desempate. Parágrafo 2º. No concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direitos que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital de concurso de provas e títulos, 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Então, interessante notar aqui, primeiro, que não precisa ter experiência jurídica ou ser advogado, tem que ser bacharel em direito. Existe uma exceção? Existe. Para o notório, para quem faz o serviço notarial de registro, há pelo menos 10 anos. Ele pode fazer a prova. E agora pode ter também uma dúvida que eu mesmo fiquei, eu sou iniciante no estudo para cartório, que é qual é a diferença do notário para o Registrador? registrador, está aqui. Ali em cima, eu até falei antes agora, sistematizando, né? Porque essa lei trata do tabelião, que é o notário, e do registrador. E divide entre os tabelionatos e os ofícios de registro. Então, é o cartório que é dividido dessa forma, né? As atividades dos notários são aquelas que a lei ali fala. Formalizar a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos e autenticar fatos. E mais especificamente, ele tem aquelas atribuições exclusivas de lavrar escrituras, testamentos, atas notariais, reconhecer firmas, autenticar fatos. Agora, os registros são aqueles, ela não especifica aí na lei. Aí a gente tem que buscar na 6.015 quais são os fundamentos, quais são as atividades registradas. Mas as atividades registradas são de registro de imóveis, de registro civil de pessoas naturais, de registro de pessoas jurídicas, né? E tem o de distribuição e registro. Muito bom. Entre outros. Vamos lá, artigo 16. As vagas serão preenchidas alternadamente 2/3 partes por concurso público de prova e título e 1/3 parte por meio de remoção, mediante concurso de título, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem a abertura do concurso de provimento inicial ou de remoção por mais de 6 meses. Então, não pode, acima de 6 meses, permanecer vaga a serventia notarial de registro. Isso daqui é um comando constitucional que ele repete. Sim. Parágrafo único. Para estabelecer o critério do preenchimento, tomar-se por base
a data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data, aquela da criação do serviço. Artigo 17. No concurso de remoção, somente serão admitidos titulares que exerçam atividade por mais de 2 anos. Artigo 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. Aqui dá para lembrar, o concurso de remoção somente serão admitidos os titulares que exercem atividade por mais de 2 anos, dá para fazer uma remissão ao prazo de vitaliciamento do juiz, né? São 2 anos também. Então, pode fazer essa comparação para gravar. Então, artigo 18. A lei estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. Parágrafo único. Aos que ingressarem para o concurso nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do DF, homologado pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorrerem no período anterior à publicação dessa lei. Artigo 19. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa ordem de classificação do concurso. É isso. Capítulo 2. Dos prepostos. Artigo 20. Os notórios e os oficiais de registro, os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos e os auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sobre o regime da legislação trabalhista. Isso é importante, hein? Sobre o regime da legislação trabalhista. Parágrafo 1º. Em cada serviço notarial ou de registro haverá tanto substitutos, escreventes e auxiliares, quando forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. Parágrafo 2º. Os notários e os oficiais de registros encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. Parágrafo 3º. Os escreventes poderão praticar os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. Parágrafo 4º. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos tabelionatos de nota, lavrar testamentos. Isso parece interessante. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios. Qual é a exceção? O que ele não pode praticar? Nos tabelionatos de nota, lavrar testamento. Isso aí é superado pelo Código Civil. O Código Civil fala que ele pode lavrar testamento, aí impera a regra de que ele lavra também os testamentos. Nesse caso, então, não considerou que o Código Civil ele esgotou a matéria, porque não seria aplicado aqui o princípio da especialidade? Não, fica essa celeuma aí. Quando o concurso te perguntar em relação à Lei 8935, você responde que não pode. Quando perguntar geral, aí vai ter que admitir. Mas na prática admite-se. Tá? Então, vamos lá. Parágrafo 5º. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelos respectivos serviços nas ausências e nos impedimentos do titular. Artigo 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito à despesa de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas a atribuições de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade da prestação do serviço. Ele faz o Até o compliance. capítulo 3. Ele faz o compliance dele lá, né? Esse artigo 21. Entramos na responsabilidade civil e criminal. Ficou bem interessante, né? Que o artigo anterior à responsabilidade civil e criminal é exatamente o compliance, onde depois já imputa a responsabilidade caso tenha algum problema. Sim. Artigo 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiro, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Parágrafo único. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial. Artigo 23. A responsabilidade civil independe da criminal. Artigo
Artigo 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando, no que couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. Capítulo 4 agora. Vamos entrar em compatibilidade e impedimento. Estamos na metade da lei, um pouquinho mais da metade. Artigo 25. O exercício de atividade notarial e de registro é incompatível com a advocacia, ou da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. Parágrafo 2º. A diplomação, na hipótese de mandato eletivo e a posse nos demais cargos, implicará no afastamento da atividade. Artigo 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 5º. Parágrafo único. Poderão, contudo, ser acumuláveis no município que não comportarem, em razão do volume de serviço ou de receita, a instalação de mais de um dos serviços. Artigo 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou parente na linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, até 3º grau. Nesse caso, é o substituto é que faz. Por isso que veio uma norma aí que o substituto não pode ser parente também. Hoje em dia não pode, antes poderia. E também é interessante, se eu não entendi errado, ele não pode ter outro serviço dentro da administração pública, mas fora não impede ou impede. Não é igual ao magistrado, impede fora também. Só pode ter um de magistério. Não fala claramente, não, mas ele não pode praticar também atividade empresarial, por exemplo, né? Você quer dizer, outras atuações. Então, vamos no capítulo 5, os direitos e deveres. Artigo 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas